No início, claro que a discussão se dava com mais dificuldade, porque o artigo 267 do Código Penal, que prevê o crime de epidemia, é claro que não pode haver a previsão do crime de pandemia, pandemia é algo raríssimo, felizmente, exige que a pessoa esteja infectada e possa transmitir e querer transmitir para as outras pessoas. Então havia uma discussão, esse fato foi inclusive levado aos tribunais e entendeu-se que não se podia comprovar que ele estivesse infectado e dolosamente passando adiante o vírus. Eu penso que naquele momento existia ainda certa dúvida e a discussão é séria, não é uma discussão comum, é uma discussão que realmente merece, não só entre os acadêmicos, mas também entre os advogados, entre os políticos, entre a população em geral, mas nós temos que levar essa discussão aos tribunais. O governo Bolsonaro, especialmente o presidente e até o último ministro da Saúde, agiu de forma absolutamente irresponsável e criminosa. Virou as costas para a ciência, não seguiu as ordens, ou pelo menos as indicações, que o mundo inteiro seguiu para combater a pandemia, e hoje nós temos aí perto de 300 mil mortos. Penso que em boa parte, claro que não total, porque a pandemia atingiu a todo mundo, mas pelo menos a metade disso, segundo os especialistas, pode sim ser creditado ao governo, especialmente a maneira com que foi conduzido o combate à pandemia. Com o negacionismo exagerado, com a venda de cloroquina, todo mundo sabendo que não existia nenhum sentido científico nessa venda. E o pior, depois, pregando a não necessidade das pessoas se isolarem e pregando o que é pior, a desnecessidade da vacina. Eu acho que tudo isso faz um contexto que merece que a gente faça realmente uma interpretação de como foi tratada a pandemia no Brasil. Mas me parece que o presidente da República, no sistema presidencialista, ele tem uma força simbólica muito grande, extremamente importante. E acho que, infelizmente, o presidente Bolsonaro, ao tomar essa série de atitudes, ao fazer um enfrentamento, ao ridicularizar, ao dizer que as pessoas deviam estar nas ruas, que não deveriam usar máscaras, que não tinha necessidade de ter cuidado com o vírus, ele estava, de certa forma, dando uma força, dando uma impulsão para o vírus. É claro, há que se fazer uma leitura do 267 de forma restrita. Agora, nós sabemos que ele esteve infectado. Nós sabemos que infectado, ele esteve em várias reuniões sem máscara. E mais, hoje nós temos cepas, que isso é de conhecimento científico, que mesmo as pessoas que já passaram o momento da infecção podem repassar a doença. Cepas, inclusive, que são assintomáticas. Tudo isso tem que ser analisado aonde? Numa investigação criminal contra o presidente da República. Então tudo isso é muito grave. Eu não vou dizer que é fácil fazer a afirmação de que existe o crime 267 de epidemia, na verdade, na realidade, o crime de pandemia, mas é necessário que se faça essa investigação. É uma investigação técnica. Isso é algo fundamental, não só do presidente, que é o condutor da política. Hoje mesmo, o vice-presidente Mourão faz uma observação muito séria e correta de que o responsável pela condução de toda essa, eu diria, essa política da pandemia é o presidente da República. Mas também penso que tem que ser analisado e investigado as ações do ministro da Saúde. Que, claro, se ele se dispôs a executar uma política, que pode ser uma política que levou a 200 mil mortes além da conta, ele tem que ser responsabilizado. Nós temos que lembrar que 2 ministros da Saúde não aceitaram a política negacionista na sua plenitude e deixaram o ministério, pelo menos, com dignidade. É muito grave, porque quando se fala genocídio, que é o pior crime que pode existir, as pessoas lembram que essa palavra, ela veio lá de 43, quando Churchill conversava sobre os horrores do nazismo contra os judeus, e não havia uma palavra para expressar o que era aquela dor enorme, aquela perplexidade. E aí criou-se o tema genocídio. Então é normal que vários grupos achem que nós não podemos dizer que há genocídio agora, porque o genocídio é a tentativa de eliminação de um povo. Porém, há o crime de extermínio previsto no Tribunal de Roma, no Estatuto de Roma, e é evidente que nós temos que analisar isso de uma forma muito concreta. É claro que no Brasil, neste momento, ocorre, sem sombra de dúvida, o crime de extermínio. Nós temos que analisar isso e fazer uma análise mais ampla, uma análise que tem que ser discutida no Tribunal Penal Internacional, sobre o que é o crime de genocídio. Não é apenas
matar uma população específica, não é contra os índios, que é o que se discute no mundo inteiro, não é contra os negros, não é contra os quilombolas, mas também contra esses que são a principal morte fruto dessa pandemia no Brasil. Qual é? São os negros, os pobres, os marginalidades, os velhos e os que têm comorbidade. O Brasil merece, os familiares, os amigos, nós que com lucidez enfrentamos com essa tristeza, com essa angústia, com essa agonia, esse número de morte absolutamente avassalador, nós merecemos que essa discussão se dê. Qual é o critério no mundo de hoje do genocídio? Isso é uma discussão que tem que se dar. Não se pode ficar preso àquela definição de 43. Hoje, no meu ponto de vista, e claro, isso para uma discussão, há um genocídio sim no Brasil. Nós estamos vendo as pessoas morrerem sem ar, sem condição de ter acesso mínimo ao tratamento por causa de uma política que foi uma política absolutamente negacionista. Não é possível que numa sociedade civilizada nós não possamos responsabilizar aqueles que são os diretamente pensadores, os diretamente criadores dessa política e incentivadores dessa política negacionista que levou a esse número inimaginável de morte. Eu acho que a sociedade brasileira, o mundo, a humanidade merece essa discussão nos tribunais internacionais. E acho que não há nada mais grave do que alguém ser condenado internacionalmente por ter responsabilidade na morte de dezenas, de centenas de milhares de pessoas do seu país. Essa talvez seja a grande discussão que o mundo merece que seja feita. Veja bem, se o Trump tivesse continuado no governo, hoje nós teríamos talvez 500 mil, 600 mil mortos nos Estados Unidos. Bastou o Biden ganhar, mudar a política, priorizar a vacina, que a curva mudou completamente. Aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda estamos vivendo um momento de culto à morte. Uma necropolítica coordenando a política do Brasil. A humanidade não merece isso, o Brasil não merece isso, os brasileiros não merecem isso. Vamos levar essas questões para serem discutidas nos tribunais internacionais.